Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Já deixa aquele like esperto aí para fortalecer o canal, então bora lá. O pentano 1,4 diol, ou seja, é uma estrutura no qual nós temos duas funções álcoois, tá? Que está exatamente aqui, pode sofrer uma reação de oxidação em condições controladas, com a formação de um aldeído A, aqui, mantendo o número de átomos de carbono na cadeia. O composto A formado pode, em certas condições, sofrer ação de descarbonilação. Então, ele perde a carbonila, tá? Eu vou desenhar aqui com os carbonos para a gente ter uma noção, tá bom? Isto é, cada uma de suas moléculas perde o CO, que é a carbonila, formando o composto B. O esquema a seguir representa essa sequência de reações. Então, nós temos aqui, ó, pentano 1,4 diol. Quando ele sofre uma oxidação, ele forma um aldeído, tá? Então, é claro, não é a oxidação total, ó, porque ele é álcool, aldeído e formará o ácido carboxílico depois, mas não é esse caso. Aqui nesse caso, pessoal, para formar um aldeído, tem que ser a hidroxila, ou seja, né, o carbono que tem a hidroxila na ponta tem que ser primário. Aí ele forma álcool aldeído. Porque se for esse carbono secundário, a oxidação de um carbono secundário, ele forma uma acetona, tá? E nesse caso, ele só quer saber desse carbono aqui, tá? Então, pessoal, quando ele sofrendo a oxidação, essa hidroxila aqui forma um aldeído, tá bom? Então eu vou representar até aqui, ó, com os carbonos que nós temos, eu vou representar na mesma estrutura, tá? Então nós temos aqui, ó, um carbono, aí nós temos um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui e um carbono aqui. Tá vendo que nós temos um OH aqui, ó? Nós temos esse OH. Tá vendo que o carbono da ponta, que tem a hidroxila nesse caso aqui, ó, ele vai formar um aldeído aqui, tá bom? Essa é a primeira oxidação, ou seja, esse é o nosso composto A, tá certo? Sempre assim? Sempre assim. Carbono, né? Álcool primário, que é esse carbono aqui, ele sofre uma oxidação, vira um aldeído, depois ele pode sofrer uma nova oxidação para formar um ácido, mas não é o que o exercício está pedindo, tá? Então, ó, tá vendo que nós temos a estrutura com 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Que a gente sempre conta daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O pentano 1,4 diol. Então, esse composto A formou essa estrutura do aldeído. Só que nós temos a descarbonilação. Lembra que a gente estava falando? Ele vai perder a carbonila. E o que é uma carbonila, pessoal? Eu vou escrever aqui, ó. A carbonila nada mais é que o quê? Ela é exatamente isso daqui, ó. Nós temos a C dupla O. Tá vendo? Aqui, ó. Vou até fazer um azulzinho mais claro aqui, ó. O nosso composto A, ele vai perder um CO. Qual CO? Exatamente aqui, ó, a carbonila, que é o C dupla O. Tá vendo que nós temos esse hidrogênio? Esse hidrogênio aqui, ele volta a se ligar com esse carbono. Tá vendo que nós estamos diminuindo o nosso composto? Então, de 5 carbonos, ele vai para 4. A gente tem que ficar ligado nisso, tá? Então, qual que vai ser a estrutura? Eu vou reescrevê-la, tá? Aqui a estrutura, ó. Nós temos exatamente isso daqui. Um carbono aqui e um carbono aqui. E aquele hidrogênio que estava ali embaixo, ele se liga exatamente aqui, ó. Lembrando que isso aqui é um hidrogênio, não é um carbono. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que ficar ligadíssimo aqui. Como ele perdeu a carbonila, né? Então, mais um monóxido de carbono. Essa é a descarbonilação. Ou seja, esse aqui é o nosso composto B. Tá legal? Esse é o nosso composto B. Então vocês viram como que a gente faz? Ó, a gente tem um álcool,
ele tem um álcool aqui, ó, na mesma molécula, um álcool primário, que está aqui na ponta, mais um álcool secundário. Lembrando que para formar aldeído tem que ser um álcool primário, não pode ser um álcool secundário. Se fosse a oxidação desse carbono secundário aqui, formaríamos uma cetona. E ele falou um aldeído. No caso, o aldeído A, que é o composto A. Ó, aqui é o aldeído. Ele não quer saber o nome, tá? E depois esse aldeído A, que é o nosso composto A, ele sofrendo uma descarbonilação, ou seja, ele perde a carbonila, que é essa parte aqui, ó, C dupla O, forma o composto B. Tá legal? Então, quais das estruturas aqui desses exercícios representam o nosso composto A e o composto B? Só pode ser alternativa. Primeiro, que alternativa? Tá vendo, ó? Na A, o composto A ele está formando um ácido carboxílico e não vai ser o ácido. Então aqui, ó, a gente não considera nem o composto A, que é um ácido carboxílico, e muito menos o B, tá? Tudo bem que ele perde um carbono, mas não é um álcool que forma, tá certo? Na alternativa B, o composto A ele está representando de novo por um ácido carboxílico, então X. Mas olha o composto aqui, ó, que está formando no composto B. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4. Só que por causa do composto A da representação, não podemos considerar. Composto C, olha lá. Ele está formando uma cetona e não é uma cetona. É um aldeído. Então não pode ser a alternativa C e nem aqui, né, no composto B da alternativa C, porque ele não está formando álcool. Esse álcool continua sendo secundário e aqui ele vira primário e não é isso, tá? D, formamos o aldeído que nos interessa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá legal? E o nosso álcool secundário com 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então a alternativa correta, pessoal, é a alternativa D. Tá legal? Então a gente já teve essa noção aqui. Maravilha. Olha lá, na E. Aí, o composto A tá certo, mas o composto B tá errado. Por que que tá errado? Porque ele tá formando um aldeído no composto B. Ele não vai formar um aldeído. Ele perdeu aquela carbonila. Então vai continuar sendo um álcool. Certo? Um exercício até que a gente vê foi rápido, né? A gente tem que explicar bem essa parte, tem que tomar muito cuidado, tá? Em questão de álcoois aí, ó, foi no caso uma oxidação da parte que é o álcool primário, e todo álcool primário, quando ele sofre oxidação, ele vira um aldeído e um ácido carboxílico, enquanto o carbono secundário, na oxidação, ele forma uma acetona, tá bom? Mas tá bem explícito no enunciado que ele quis formar um aldeído, tá bom, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E se vocês chegaram até aqui, coloca aí, ó, hashtag exatamente química ou oxidação de álcoois. Tá legal? Para eu saber se você chegou até aqui. E é claro que eu só tenho que agradecer a todo o carinho, todo o apoio de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar o canal para mais e mais pessoas. E eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade sempre. Tá certo, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!